Saudações, meu nome é Luiz Bernardo e eu e minha família servimos ao Senhor há pouco mais de 20 anos e esta semana participamos de um encontro pela internet com irmãos que residem em Manaus, Piauí, Ceará, também na região do Espírito Santo e no estado de São Paulo. E desse encontro resultou um estudo, né? Compartilhamos um estudo da Bíblia que é o que hoje vou apresentar. E deu tempo essa semana de, inclusive, preparar uma apresentação através de um PowerPoint e eu quero compartilhar com vocês também esses detalhes. Ok, o tema desse estudo foi, então, intervenção familiar de Jesus. Intervenção familiar de Jesus. Então, trata-se de um exemplo de Jesus na abordagem das relações familiares, né? Por formação, sou psicólogo com especialidade na área de família, intervenção familiar. Para esse estudo de hoje, seguiremos um roteiro, né, um sumário, farei uma breve introdução, abordarei a questão do ambiente de casa, ambiente familiar, sobre os padrões familiares e o estilo de Jesus. E então, uma breve conclusão com aplicações práticas deste estudo. Como base, né, utilizamos, né, nesse encontro uma passagem bastante conhecida, muito utilizada em vários estudos, que se encontra escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42, cujo o costume é dar nome a essa história como uma história de Marta e Maria, né? Então, eu mesmo já vi muitos estudos há muitos anos sobre essas duas personagens bíblicas, amigas de Jesus Cristo, segundo os relatos do texto, e já ouvi, né, primeiramente, destaque para o mau exemplo da Marta, né? A Marta sendo uma pessoa que deu um exemplo ruim ali, em não dar atenção ao principal, que seria a aula de Jesus que acontecia na sua casa, e Maria sendo elogiada. Já vi algumas abordagens de estudos fazendo isso. Depois de algum tempo, percebi que pessoas apresentavam estudos dizendo que não, as duas pessoas ali, tanto Marta como Maria, têm o seu valor, têm a sua contribuição, Jesus não está censurando, né? Porque é importante também servir as pessoas, né, através, né, mesmo de trabalho, né, de favores, de se preocupar com o aspecto da estrutura de uma reunião e também, ao mesmo tempo, é importante dar atenção ao estudo, à parte espiritual, coisa e tal. E com isso, eu já vi conclusões de que elas representam dois tipos de pessoas que seguem Jesus e tal. Bem, eu quero apresentar hoje algo que supere essa simplicidade ou essa limitação, tentando categorizar, rotular ou julgar mesmo o comportamento, seja da Marta e Maria lá no passado, ou de qualquer pessoa nos dias atuais como discípulos de Jesus, né? Então, quero abordar o aspecto das relações familiares e como Jesus faz a sua intervenção. Então, no texto, né, na íntegra, eu usei a versão a Bíblia de Jerusalém, né? Mas nós encontramos então lá escrito, né, que Jesus, né, estando em viagem, entrou num povoado e certa mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Marta estava ocupada pelo muito serviço, parando por fim, disse: Senhor, a ti não te importa que minha irmã me deixe sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Bem, então, o que de início, né, podemos observar, né, a partir dessa introdução e leitura do texto,
né? Partindo, né, avançando para analisar o ambiente de casa, né, que é o primeiro tópico que eu quero destacar, é que há uma importância muito grande neste ambiente, nesta situação, né? Os versículos iniciais, né, dessa passagem, versículo 38 e 39, deixam evidente o quanto é importante uma casa, né? Jesus usou casas como salas de aulas avançadas, né? Jesus usou outros ambientes, né? Frequentava lá a sinagoga, né? Ensinou no templo, ensinou na rua, ensinou no monte, na praia, ia de caminho, né? Visitou casas de outras pessoas. Sim, né? E o que ele conseguia com tudo isso? Confusão, né? Numa leitura breve de um só dos evangelhos, dá a impressão que Jesus só frequentou sinagogas, por exemplo, no início do seu ministério. Lendo os quatro em ordem cronológica, né? Tentando juntar os acontecimentos ao longo daqueles 3 anos que aconteceu, percebe-se que talvez ele frequentou mais tempo. Mas, de qualquer forma, a primeira vez que ele vai na sinagoga de Nazaré, que foi onde ele cresceu, ele já é expulso, as pessoas pegam em pedras, expulsam da cidade, levam ele ao monte, querem atirar ele de lá. Então, havia muita admiração com o ensino de Jesus e as coisas que ele fazia, né, quando ele estava na sinagoga, coisas e tal, mas também havia muito conflito, muita confusão, né? Em certo momento, percebe-se aí, talvez da metade do ministério dele para frente, ali do trabalho, ele já não frequentava mais isso, não tinha nem como ele entrar nas cidades publicamente, né, sem ser percebido. No templo ele também teve conflitos, disse coisas duras, né, diretamente aos líderes religiosos. Quando convidado para ir na casa de fariseus, saduceus e outros grupos, ele também não poupou também falar a verdade, né, para os seus anfitriões, né, mesmo sendo recebido. Então, haviam conflitos e mesmo quando ele ensinava as multidões, estava escrito, profetizado, e ele afirmou mesmo que falava por meio de parábolas, justamente para que as pessoas não entendessem mesmo, né? Havia um objetivo de que parcela grande daquelas multidões não entendessem, né? Eles iam atrás dele, atrás de milagre, atrás de comer o pão, né? Alguma coisa assim que ele dava de benefício, mas o ensino mesmo era só para quem era permitido compreender, né? Ele depois tinha sempre conversas particulares com seus discípulos mesmo, e mais particulares com os 12, e às vezes só com 2 ou 3 ali que ele estava em uma situação particular e permitia saber mais, né? Lá para o fim do seu ministério que ele vai se revelando mais, principalmente o Evangelho de João, que aborda a intensa última semana da vida de Jesus, e metade desse Evangelho, metade, segunda metade, ele revela muito mais conhecimento. E são em situações de estudos em casa, né? Por quê? Trata-se de um ambiente seguro para conversas privadas, né? Onde ele pode esclarecer pormenores, né? Por isso, aulas avançadas sobre o que Jesus quer compartilhar com seus discípulos, naquela formação. Ele ensinava uma parábola, né? Os apóstolos, mesmo eles, ou os discípulos, não entendiam bem, mas faziam perguntas em um ambiente exclusivo, mais privado, às vezes não dentro até de uma casa, né, onde eles iam ficar, ele compartilhava mais. Mas a casa tem essa característica, né? É também uma estrutura que todo mundo tem, né? Todo mundo possui uma casa, né? E pode oferecer esse ambiente para ser essa sala de aula aí segura, né? Para tratar de pormenores e tudo mais. Bom, e os que não têm casa? Bom, são justamente aqueles que podem ser acolhidos na casa dos que têm. Simples assim, né? Então, a casa realmente é uma vantagem muito grande para ensinar, para os ensinos de Jesus serem difundidos. E é um local onde acontece a oportunidade, tanto do ensino, como também de serviços, né? Então, Marta estava lá servindo na própria casa, servindo com a sua própria casa e também realizando tarefas. Então, nas casas, todos têm a oportunidade de fazer tarefas para servir aos outros, né? Para oferecer, fazer favores, né? Ajudar, né? Então, tem muito trabalho dentro de uma casa, né? Quem divide as tarefas, quem faz tarefas em casa, sabe o que eu estou dizendo, né? Então, primeiro aspecto, nesse primeiro ponto, a importância que tem o ambiente de casa, né? Onde vai acontecer a intervenção de Jesus, né? Porque a casa é um ambiente seguro e a família ela pode proporcionar muitas vantagens,
mas também é onde acontecem os maiores conflitos e problemas que podem marcar a vida das pessoas, ou é aquilo que mais nos preocupa, né? Há quem passe por um problema familiar e depois não consegue nem trabalhar direito, fazer outras coisas, se divertir, porque em casa tem problema. Então, em casa podem acontecer as piores coisas na vida de uma pessoa, né? Incluindo violências, infelizmente abusos, das situações mais horríveis na relação conjugal, na criação dos filhos, há coisas terríveis que acontecem também dentro de famílias. E por isso é necessário intervir, né? Então, analisando a importância do ambiente familiar, vamos avançar então para abordar os padrões desses relacionamentos familiares. O que pode acontecer, o que geralmente acontece, né? Primeiramente, né, onde né, quando e como e com quem nós aprendemos a nos relacionar. Então, para, né, compreender a importância das relações familiares, vamos estudar, né? Como é que a gente aprende a se relacionar com pessoas, né? O quanto é importante quando no ambiente acontecem as primeiras relações familiares, né? Obviamente, desde muito pequeno, né, a partir do modelo dos pais, outros adultos, não necessariamente os pais ou os pais, né, sanguíneos, e também irmãos, né, as pessoas mais velhas, ou outros adultos, né, os avós, né, com quem a criança cresce. Mas se for amamentada desde do seio da mãe, né? E inicia-se ali uma relação que começa a marcar, estabelecer um padrão de relacionamento. E é no modelo dos adultos mais próximos que também a criança vai assimilando uma maneira de se relacionar. Por exemplo, quando o casal tem conflitos, tem diferenças, é, ou não resolve bem, não há uma boa comunicação de como lidar com as diferenças naturais, que obviamente existe para que haja a união, haja o estabelecimento de regras numa família, há uma possibilidade de ser ensinado um padrão que não funciona bem, né? As crianças observam e podem começar a acontecer situações bastante ruins, né? Por uma situação, um padrão muito comum, por exemplo, é quando um dos cônjuges alia-se com um dos filhos, geralmente o mais velho, né, que tem ali tamanho, maturidade, né, ou ainda não toda a maturidade, mas já entende o que são essas relações. Então, um cônjuge busca se aliar com um dos filhos contra o segundo cônjuge, né? Para ganhar nas decisões, nas influências em casa, para satisfazer necessidades emocionais, e começa ali uma coisa desequilibrada, bastante perniciosa, muito ruim, servindo de padrão para o futuro e também já imediatamente causando um erro, né? Um erro muito grave, que é ferir a natural hierarquia intergeracional que existe numa família e tem que existir numa família, né? E também, talvez, mexendo na constelação familiar, né? Que não se trata de nenhuma terapêutica, essa expressão constelação familiar, mas, de fato, um conceito que diz respeito apenas à posição da fratria, né, das relações dos irmãos, né? Que posição nasce cada irmão, né, o do mais velho, o mais novo, do meio, ou quantos sejam, ou que papéis eles vão ocupando, se há alterações nessa ordem hierárquica do mais velho para o mais novo. Às vezes o mais velho não cumpre o seu papel ou naturalmente não assume primeiramente a maturidade, e os mais novos vão assumindo, né? Então, há mudanças também que são possíveis. Mas as piores mudanças são quando há confusão, né? O que vai gerar uma confusão em relação à hierarquia que existe na família, porque pai e mãe é pai e mãe, né? Estão numa geração, filhos são filhos, né? Os avós são avós, aí os netos, né? Então há uma hierarquia natural, quem nasce primeiro, né, tem maior vivência, maior experiência, tem maior responsabilidade, e quando há essa aliança, né, com um dos cônjuges e um dos filhos, fere totalmente isso, causa uma confusão, né, até a respeito do que é real e o que não é real, um ambiente
que propício para o desenvolvimento de transtornos mentais e especificamente da esquizofrenia, né, ou transtornos emocionais na formação das crianças, né, dos filhos, nesse ambiente que acontece essa forma de relacionamento que não é saudável. Haverá, então, efeitos, com certeza, na vida dos filhos na fase adulta, porque é essa forma de relacionamento que a pessoa vai assimilar, vai estabelecer como padrão e vai usar no futuro. No futuro casamento, no futuro nas relações de trabalho, no futuro com as amizades. Ela sempre vai entender ou naturalmente vai buscar alianças com uma pessoa para vencer um terceiro, né? Principalmente se a relação dela com esse terceiro, né, entrar num clima de que um vence e outro perde, né? O que é uma coisa extremamente relativa, né? Onde há uma vítima e um abusador. Bom, é bastante relativo isso, né, em relação ao ponto de vista de quem se faz de vítima ou quem tem a necessidade de exercer sempre o comando. Há abusos, há violência, sim, com certeza, há desigualdades assim, promovidas pela sociedade em relação aos privilégios do homem em várias áreas, e em detrimento da condição da mulher. Sim, essas coisas estão historicamente sendo desenvolvidas e precisam continuar sendo desenvolvidas em relação a direitos civis e tudo mais. Ok? Mas as relações sempre são recíprocas, né? Então, a pessoa que cresce num ambiente vendo sempre de uma forma, tende a buscar relacionamentos que reproduzem isso também, né? E aí, nós podemos observar na prática o que acontece no versículo 40 dessa história que utilizamos, né, uma característica conhecida como triangulação perversa, né? Não que, de fato, a Marta tenha vivido isso, está vivendo isso naquele momento, mas o resultado desse relacionamento, né, que a pessoa aprende no padrão das suas relações familiares, é chamado de triangulação perversa, né? Quando um dos cônjuges se alia a um dos filhos para vencer o outro cônjuge. Então, uma pessoa que cresce nesse ambiente tende a buscar sempre triangulações na relação. E a gente observa no versículo 40, Marta, né, tendo uma questão a ser tratada com a sua irmã, buscando, né, aliar-se com Jesus, né, para conseguir o objetivo que deseja. Então, isso é o que caracteriza as triangulações. No caso, né, o termo técnico mesmo é triangulação perversa, porque é negativa, é nociva, né? Na ocasião do texto, nós vemos um momento que acontece, né, a Marta buscando ali o apoio de Jesus para conseguir o que deseja em relação à sua irmã, a mudança do comportamento da sua irmã Maria, né? Provavelmente Maria é a mais nova, porque Marta é citada como a dona da casa, então é uma evidência, uma relação disso, é provável que assim seja. É provável que Marta seja viúva, porque a casa é referida como dela, né, e no costume judeu, né, de acordo com a lei, a mulher teria o direito de continuar na casa do marido que morre, mas sabemos por outros textos da Bíblia que elas tinham um irmão, né, que era o Lázaro, e se fosse herança de família, também pelo costume e lei judaica, o Lázaro que receberia essa herança dessa casa, né? Então, muito provavelmente é esse o contexto, né? Então, Marta automaticamente, né, numa situação crítica, vai fazer isso, vai buscar o apoio de Jesus. E o que é interessante é que ela busca, né, de uma forma de manipulação, né? Veja como ela chega até Jesus, né, perguntando, né, a Jesus, o Senhor não te importas, né, que eu fique aqui fazer sozinho o serviço? Ou seja, ela está buscando em Jesus, né, criar uma situação de culpa. Jesus está culpado ali, Jesus está sendo negligente, Jesus não está, né, está falhando, né? Então ele joga para Jesus. Isso é uma estratégia de manipulação típica dessas relações, de pessoas acostumadas com essas relações, né? Quando estabelece essas triangulações. Culpar Jesus pela responsabilidade de haver alguma desigualdade ali, né? E é comum outras estratégias, né, de manipulação, pessoas jogam com a ignorância, né, também com o outro. Você não está sabendo? Como você não sabe disso? Não é só você que não sabe, né? Então, ninguém quer parecer como ignorante. Então, fazer afirmações dessas talvez lhe coloque numa situação que você, não, sim, claro, né, obviamente, não sou eu que não estou sabendo, né? Não é isso. Então, é uma maneira de ganhar ali a boa vontade da pessoa para fazer
o que eu desejo que ela, né, que ela faça ou conquistar com uma terceira pessoa, né? Outras formas também é usar da pseudo-autoridade do outro, né? Ah, cientista diz, que cientista? Em que artigo? Quando foi publicado? Qual é a qualidade dessa pesquisa? Em que revista? Qual é a qualidade da revista que publicou esse artigo? É uma revista científica mesmo? Não, ou é aquela, né, super interessante, puxa vida, né? Ou é uma revista, né? Que negócio, você lê num blog, né? Então, cientistas afirmam, ou, né, o pastor falou, ou, né, todo mundo diz. Essa, jogar com manipulação, evocando uma suposta autoridade para defender o seu ponto de vista e ganhar o ânimo da outra pessoa para fazer o que quer. São características típicas disso, né, dessas padrões de relacionamento familiar, digamos, disfuncional de uma certa forma, né, mas com uma função específica, a manipulação, né? Então, vamos avançar e ver como é que Jesus intervém nesta situação, né? O estilo de Jesus intervir. Jesus foi colocado no triângulo, né? Marta evocou ali. Mas Jesus, então, reage ao comportamento de uma maneira saudável, né? É o que nós percebemos no versículo 41 e 42, né? E a triangulação saudável, ela pode ser caracterizada, né, com a entrada de um novo elemento no sistema familiar, né? Então, uma pessoa nova pode estabelecer uma relação triangular, porém saudável, porque a triangulação ela pode ser natural das relações humanas, né? Por exemplo, eu me relaciono com a minha esposa sobre questões do meu filho, eu me relaciono com o meu colega a respeito do trabalho. Então, sempre tem alguém ou algo que triangula a nossa relação. Ela não é necessariamente direta, sempre. Porém, ela pode ser negativa ou positiva, né? Um novo elemento no sistema de uma relação, de uma díade, né, de duas pessoas que estão, assim, já intoxicadas, né, já estão já num ciclo vicioso, uma relação desgastada, um novo elemento entrando pode ser saudável, né? Imagina uma relação conjugal, entra um novo elemento, né? Imagina o novo elemento, infelizmente, para muitos casais, pode ser uma relação conjugal fora do casamento. De qualquer forma, é uma triangulação. Um dos cônjuges está lá satisfazendo suas necessidades emocionais, físicas ou relacionais, seja o que for, o que acontece em cada contexto, e está mantendo a relação. O casamento se mantém com alguém que sai do casamento. Até que ponto isso pode ser positivo, né? Cabe a cada um julgar, né, seus padrões, seus valores, suas intenções, ou prática, ou seja como for. Não cabe a mim julgar como as pessoas querem estabelecer, até mesmo triângulos amorosos, o que for, mas naturalmente, ou muitas vezes, na maioria das vezes, isso, na verdade, leva para o fim do casamento, brigas, confusões, divisões aí, né, que, na verdade, não se vê muita coisa saudável com o resultado disso, né? Mas um novo elemento, ele muda a relação, né? Muitos casais buscam apoio terapêutico. Então, o terapeuta entra como a figura, né, nova no sistema, né, que pode triangular de forma saudável, né? Ele chegou ali para fazer a tabela na relação, mas não para atender o interesse de um ou de outro, né, mas para levá-los ao amadurecimento. Essa é a triangulação saudável, né, que uma pessoa pode intervir. Geralmente deve ser um profissional, porque buscar a triangulação com o sogro, a sogra, o amigo, ou uma pessoa conhecida, ou o pastor da igreja, o pastor pode ter aconselhado muitas pessoas, mas ele não se ocupa só disso e não treinou apenas para isso, né, para fazer as intervenções familiares, conjugais, terapêuticas específicas. Pode dar certo em algum momento? Sim, qualquer pessoa pode fazer uma intervenção e dá certo. Mas você vai viver disso? Você vai trabalhar com isso? Então, estude, prepare-se, treine, especialize-se nisso, né, trabalhe com isso, adquira cada vez mais prática para realmente se oferecer uma intervenção de qualidade. E Jesus tem toda a habilidade para isso, né? Uma outra forma de mudança, né, no triângulo, né, é a mudança do comportamento de um dos membros da família, né, da relação ou da família inteira. Basta um membro mudar o seu comportamento que já vai afetar a relação com todos os outros. Então, todos vão sofrer algum impacto quando alguém decide agir de forma diferente naquele ciclo vicioso do casal, da família toda, quando está já desgastado, os relacionamentos já não estão saudáveis. Então, quando uma só pessoa
sistema familiar busca até ajuda profissional e vai aprender, e vai ser orientado, e vai desenvolver suas competências, a mudança dela mesmo já é uma mudança no sistema, já cria um novo ambiente, quando um membro daquela relação desgastada resolve agir de forma diferente. Né? Ou a saída de um membro da triangulação. Eu me recuso a fazer parte disso, eu me distancio, né? Eu tenho um comportamento que não vai reforçar aquela relação triangular. Também é uma saída saudável, né? Uma maneira de intervir também mudando o seu comportamento, porque o evitar dar resposta também é comportamento, né? Ficar quieto, ficar em silêncio também é comunicação, também é comportamento. Então, de qualquer forma, já é uma resposta, já é uma intervenção o não participar, aquele ouvir uma fofoca de alguém e ficar em silêncio minimamente, ou dizer, não, com licença, né? Não ouvir a fofoca. Então, o não ouvir já é um posicionamento diante de uma fofoca, por exemplo, que é uma das expressões comuns quando há triangulações, fofocas, né? É uma das maneiras que pode se manifestar as triangulações perversas, nocivas, né? Então, o estilo de Jesus, no estilo de Jesus especificamente, no versículo 41 e 42, nós vemos que ele usa estratégias para lidar com quem não quer mudar. Né? Então, parece muito aquilo que estudiosos desenvolveram ao longo dos anos a respeito de técnicas de entrevista motivacional, né? No sentido de entrevistar motivacional, a motivar a pessoa à mudança. Né? Então, há uma sequência, né, cada vez mais intensa de ações que podemos realizar para lidar com pessoas que não querem mudar. Jesus dá esse exemplo, no versículo 41, ele evita o conflito. Marta claramente chega tentando manipulá-lo, impor a ele uma situação, né, jogar com a suposta culpa que Jesus teria por aquele contexto que ela julga estar sendo ser desigual, ser injusto com a relação à sua irmã, mas Jesus não bate de frente com ela em relação a isso. Né? É diferente, talvez, do que eu me acostumei a crescer no ambiente que eu cresci, né, da adolescência, em que imaginar que alguém pudesse tentar nos manipular já era razão para eu brigar. Oh, o que é isso? Está pensando o quê? Né? O que está querendo comigo? Né? Já está querendo manipular? Né? Então, a reação imediata, natural, pelo menos a que eu fui acostumado, seria já bater de frente com quem eu suponho que está tentando manipular. Mas Jesus evita o conflito. Isso é uma técnica fantástica, isso é maravilhoso. E até expressar a empatia, né? Não vamos intensificando mais a nossa ação, né? O evitar conflito parece uma não ação, mas já é uma ação. Né? E expressar a empatia. Quando Jesus diz, né, eu suponho que seja calmamente, ou não, né? Às vezes é que ele diz, Marta, Marta, ou ele diz, Marta, Marta, né? Seja como for, você pode expressar a empatia no tom de voz, num olhar, num gesto, né? Expressar a empatia, né? Demonstrar à pessoa que você sabe o que é estar com o sentimento dela. Isso é expressar a empatia, né? Estar por dentro da paixão do outro, né? E na etimologia da palavra nós encontraríamos isso, né? O que é a famosa empatia, né? Estar por dentro do sentimento, da emoção, da paixão do outro, né? Seja ela de raiva, de alegria, qual for essa paixão que a pessoa está sentindo no instante, então você expressa, né, de alguma forma. Então, Jesus deixa claro isso, porque ele flui com a resistência. Né? Então, ele não evitou o conflito, ele não bate de frente, ele acolhe, né, a queixa dela, né, no sentido que ele comenta. Ele explica para ela o que é que está acontecendo, ele explica para ela o próprio comportamento dela, né, da Marta. Marta, Marta, né? Tu te inquietas com muitas coisas, né? No entanto, pouco é necessário. Então, ele descreve a situação, o ambiente, ele dá o contexto para ela, espelha para ela o próprio comportamento dela. É uma técnica fantástica. Hoje se chama de técnica, as pessoas estudam como técnica. Jesus, nasceu na infinita sabedoria, né, de Deus, ele sabe agir. Então, se nós desenvolvemos estudos para compreender o que é melhor, né, é porque nós estamos compreendendo ou descrevendo com detalhes o estilo de Jesus. Somente isso. Né? Então, nesse instante, ele é como que pudesse parafraseá-la, né? É uma forma também de fluir com a resistência, dar um feedback para a pessoa, dizendo, olha o seu comportamento, né? Está sendo assim, olha o que está acontecendo, porque a pessoa talvez nem percebeu, ela está tão afoita, está tão emocionada com aquela coisa, né? Uma pessoa bem passional ali no momento,
só o descrever o que está acontecendo, você está muito ocupada, precisa pouca coisa, na verdade só uma, pronto, já coloca ela talvez dentro da realidade, né? E abaixa aí, calma os ânimos da pessoa. E dessa forma ele também desenvolve a discrepância, né? Ou seja, ele mostra para a pessoa a discrepância que há entre o que ela está falando e o que ela está fazendo, né? A intenção dela e o que ela de fato, né, tá buscando, tá na prática fazendo, né? Quantas vezes eu ouvi, né, já há mais de 10 anos, encontrando pessoas desejando mudança, né? Quase 10 anos mais ou menos, adolescentes, adultos, né, idosos, pessoas em geral, afirmando assim, né, veementemente, eu vou mudar agora para mim, né, eu vou trabalhar, vou me casar, ou vou voltar com minha esposa, ou vou cuidar dos meus filhos, vou assumir as suas responsabilidades, né, principalmente quando, né, deixar um comportamento aditivo, né, de vício em qualquer substância, né, química, coisa e tal, e no decorrer dos dias, das semanas, dos meses, que é onde a gente percebe realmente a intenção da pessoa pelo que ela faz, não só pelo que ela fala, quase nunca pelo que ela fala, percebe-se que a pessoa ela não tem feito nada do que ela disse que ia fazer, dos combinados para que conseguisse fazer, a prática dela é outra, né? Então, bom, você quer mesmo, né? Então, vejo que, né, você está muito empolgado, né? Então, né, o que poderia fazer parte dessa sua intenção de mudança, né? Procurar um emprego, né? Voltar a estudar, né? Então, é possível descrever o que está acontecendo. Pode ser, olha, vejo que você tem muita vontade de mudar, no entanto, ainda não se inscreveu lá naquele programa lá de recuperação que você disse, né? Evitando o conflito, não num tom de acusação, mas descrevendo o comportamento da pessoa, né? Ela vem lá exigindo de você alguma coisa, olha, vejo que você está bastante nervoso, né? Exigindo de mim sua atenção, talvez para que a gente passasse tempo juntos, tivesse um bom convívio, porém, né, desta maneira você está sendo agressivo. É uma maneira também de mostrar a discrepância, né, com as pessoas. E, por fim, né, no versículo 42, Jesus conclui, né, mantendo o seu posicionamento. Né, falando, Maria, porém, né, escolheu a melhor parte da qual não lhe será tirada. Ou seja, você não vai me manipular. Eu não vou intervir nisso. Eu não vou falar para ela parar, né, de ouvir a aula que eu estou aqui dando para atender a sua vontade. Então, Jesus termina calmamente, sem usar essas palavras que eu disse agora, né, mas só dizendo, bom, ela escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Ok, é só isso. Não vou entrar nesse jogo, nessa dinâmica, não vou fazer a triangulação perversa aí com vocês, entre vocês, né? Não vou fazer parte disso. Porque Marta provavelmente foi bastante agressiva na atuação dela ali, porque Jesus está dando uma aula, então ele está falando, todos estão ouvindo. Maria está aos pés dele, na posição de discípula, né? Aos pés de Jesus, ouvindo, como os outros deviam estar também. Para Marta falar com Jesus, ela parou a aula, chamou a atenção de todo mundo. Então foi uma coisa na frente de todo mundo, né? Então, nesse sentido, Jesus usa uma habilidade tremenda, né? As estratégias todas que hoje se estuda e podemos classificar dessa forma, né? Mas que isso poderia ser, talvez, estimular a autoeficácia da Marta, motivando ela a mudança no próprio comportamento dela, né? Só para concluir com a última técnica de entrevista motivacional. Como conclusão, né, e aplicação prática, né, para nossas vidas, né? Podemos concluir, obviamente, que Jesus é o melhor modelo de todos os tempos. Se avançamos no conhecimento, é porque avançamos na compreensão do comportamento de Jesus, dos exemplos que ele deu, né, de como agir mesmo da melhor maneira em todos os contextos. Isso, sem dúvida alguma, mais uma vez, nessa passagem, só para comprovar, dar mais um exemplo disso, né? E que também em casa temos toda a estrutura para servir a Jesus. Né? Com essa situação de pandemia do Covid-19, né, recente, aqui no primeiro semestre de 2020, né, ficou claro, né, que além dos shoppings, das academias, né, além de até mesmo restaurantes, até mesmo as escolas, né, frequentar prédios de igrejas não são, né, atividades fundamentais da vida humana. São, diria, desnecessárias. Né? Ninguém deixou de seguir Jesus porque não podia ir a prédios de igreja. Né?
Se deixou, não era Jesus que estava seguindo, né? Supostamente dizendo que ia lá para seguir Jesus, não era isso que estava fazendo, né? Então, nós temos toda a estrutura necessária para servir a Jesus em nossa própria casa, né? Então, ao invés de investir a sua oferta ao Senhor financeira, né, na sacolinha lá, na famigerado dízimos e ofertas, né, completamente tirado fora do contexto, tanto do Novo e do Velho Testamento, né, os absurdos, né, que se faz, distorcendo as escrituras, para provar que isso aí é o mandamento que tem que fazer, não, pode muito bem, né, servir com o que tem, com o que você tem, acolher pessoas, criar ambientes para que mais pessoas aprendam, ou fazer aquelas visitas interessantes, investir o seu dinheiro para se deslocar, para ir oferecer alguma coisa. Você conhece pessoas que precisam. Né? Em primeiro lugar, os irmãos, né, as pessoas da família da fé, sim, você pode servi-los. E você mesmo pode, né, tem toda a autoridade dada por Deus para decidir onde vai seu dinheiro. Você tem seu próprio ministério, seu ministério é a tua vida, seu trabalho, seu emprego, onde você atua, onde você vive, é seu ministério, né? Então, ao invés de seguir o ministério dos outros, né, investindo seu dinheiro no que os outros acham que deve ser feito, né, o mais importante do que todas essas coisas que se inventam aí, escola dominical, isso, aquilo, e campanhas, e cursos, e retiros, né? Ok, parece bacana, né, e tal, né? Mas o mais importante, na verdade, é o desenvolvimento e a mudança saudável das relações que você já começa em casa, formando a sua família, para que se reproduzam na sociedade, no mundo. Né? Seria o quê? Inútil ganhar o mundo, né, através de trabalhos, ministérios e tudo mais, e perder a família. Quantos pregadores, professores da palavra e tantas pessoas que se destacavam em público, né? O que adianta aparecer bonito, fazendo grandes apresentações, se não consegue resolver nem problema da sua casa. Não consegue lidar bem nem com a educação dos seus filhos. Se perde ali para educar uma criança e quer ganhar o mundo. Que padrão, que modelo de Jesus está levando? Né? Concentre-se verdadeiramente no Mestre Jesus. Né? Ele é o melhor modelo. Quando lemos as Escrituras, temos que focalizar, né? O foco é o comportamento de Jesus. Aprendemos com o Mestre, um discípulo aprende com o Mestre. Não na crítica do comportamento dos outros discípulos, mesmo textos da Bíblia, ou observando aí o comportamento de outros discípulos atuais mesmo, assim, seja um comportamento bom, ruim, melhor que seja, é com Jesus que nós aprendemos. Então, enfim, né? Jesus oferece o melhor modelo de intervenção familiar e em todos os contextos das nossas vidas. Quando Jesus faz parte da relação, a triangulação é saudável, não há espaço para manipulação, não há espaço para alguém moldar o teu comportamento, exigir de você alguma coisa que você tem que fazer, em nome da suposta, né, do suposto entendimento que ele tem das Escrituras Sagradas. Você tem acesso às Escrituras Sagradas, confira lá, né? Confira tudo isso que eu disse, leia toda a Bíblia. Né? Então, em nome, né, da suposta autoridade, né, autoridade religiosa, você tem que estar sob uma cobertura de autoridade religiosa, um pastor, um apóstolo virtual. Então, assim, há muita manipulação. E nas relações, né, mais pessoais, também muita manipulação. Com Jesus, não. Triangulação de Jesus, não há espaço para manipulação. Então, Jesus é o melhor modelo de intervenção familiar. Ok? Como referência, já usei a Bíblia de Jerusalém, né? Também um livro de pesquisas sobre intervenção motivacional, entrevista motivacional, e também quase que um dicionário sobre terapia familiar muito bom já há muito tempo. Ok? Então era essa a mensagem, foi isso o fruto do encontro que fizemos, né, online com os irmãos de diversos estados do Brasil, e agora compartilho com todos e desejo, no mais, a paz de Jesus.